Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, pessoal, já vai entrando aí que nós vamos já começar o nosso culto de batalha espiritual. Deixa eu só arrumar aqui. Nós vamos já começar esse culto de batalha espiritual, tá bom, filho? Obrigado. Glória a Deus, pessoal, já vai entrando aí, já vai marcando os seus amigos. Hoje Deus me deu uma palavra tremenda aí para essa noite de batalha espiritual. Então eu quero que em nome de Jesus você já chame aí, já marque uma pessoa que precisa de oração, já marque uma pessoa aí que precisa orar, convide outras pessoas para que esteja assistindo, amém? Meu filhão Fernando, Jonas, meu filhão Cosmo, que vai começar já o discipulado, também o Damião, que também já vai começar o nosso discipulado. Glória a Deus, hoje eu fiquei muito feliz aí, que vocês já vão começar o discipulado aí, meu brother Marcelo, meu brother Aguinaldo, glória a Deus, a paz, Fernando, Daniel, Renato, já vai entrando aí, marca aí uma pessoa aí que precisa assistir. Eu venho te pedir também que você venha compartilhar na sua rede social, vai lá no seu Facebook, abra outras salas, para que muitas pessoas possam ser alcançadas, porque hoje a palavra vai ser tremenda aí para as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Você também aí vai entrando, já vai se acomodando aí. Hoje é o segundo dia de batalha espiritual. Hoje nós vamos guerrear. Hoje nós vamos aí entrar em guerra, amém? Zaine, filhona, glória a Deus pela sua vida. Marque aí pessoas do seu Facebook, pessoas que estão afastadas. Meu filhão Marcos Paulo, glória a Deus, de BH. Já marca aí pessoas que precisam de oração. Você que precisa de oração, marca aí para que a gente possa estar orando por você. Não é isso aqui não. Não é esse negócio aqui, é a luz. Amém? Glória a Deus. Já marca aí, pessoal, que hoje é o segundo dia de batalha espiritual. Nós vamos falar sobre opressão, sobre possessão. Nós vamos falar sobre legião. Olha, vai ser tremendo. Já se segura aí nos bancos aí, em nome de Jesus, amém? Você que tem um pedido de oração, o nosso presbítero Aguinaldo vai estar anotando o seu pedido de oração, e nós vamos estar orando. Nós começamos agora um jejum de 21 dias, né? Então você pode estar aí em nome de Jesus aí, participando aí em nome de Jesus, amém? Já está marcando aí, pessoal? Enquanto que você vai marcando, por favor, seja um instrumento de Deus nessa noite, seja usado por Deus. Então, como que você vai ser usado por Deus nessa noite? Marcando uma pessoa para que outras pessoas possam ouvir, ou abrindo salas, né, no seu Facebook, amém? Enquanto que você está fazendo isso, o sorteio do nosso livro seria dia 9, só abaixa um pouquinho, seria dia 9, mas eu prolonguei, vai ser amanhã o sorteio. Amanhã nós vamos estar sorteando, né, às 19 horas nós vamos estar sorteando esse livro. Então vai lá na minha página do Instagram, vai lá na foto original, curte a foto, me segue, marca 3 amigos, e amanhã vai ser o sorteio desse livro aqui, Piedade e Paixão, que é do Ministério Pastoral, em nome de Jesus. Então amanhã será o sorteio. Era dia 9, mas eu prolonguei para amanhã, tá bom? Então vai lá que amanhã a gente vai fazer esse sorteio. Eu vou mandar para qualquer lugar do Brasil. Então, para qualquer lugar do Brasil que você esteja me assistindo, eu vou estar mandando esse livro para você em nome de Jesus. Minha querida Karina, glória a Deus. Samuca, filhão, glória a Deus. Henrique Ferrugem, vai entrando aí, pessoal, vai entrando aí, porque hoje nós temos uma palavra tremenda para você. Glória a Deus. Henrique, paz, glória a Deus. Você já marcou, já abriu sala? Eu quero que hoje é batalha espiritual, e hoje nós não podemos começar esse culto de batalha espiritual sem antes entrar em guerra. Então eu peço que você já sente aí, que nada te atrapalhe. Não, se tocar o telefone, não atende, sabe? Sente aí, assista até o final, porque vai haver cura, vai haver transformação na sua vida, amém? Eu não sei qual é o teu pedido, eu não sei qual é a tua batalha espiritual, se é falta de emprego, se é problemas
é que está te assolando, eu não sei qual que é, mas nós vamos entrar em guerra agora. Então, se você está passando por problemas, se você está passando por problemas espirituais, se você está desempregado, se você está enfermo, eu não sei qual é o teu problema hoje, mas nós vamos começar a clamar, nós já vamos entrar em guerra agora, porque a Bíblia diz que clama a mim e responder-te-ei. Nós estaremos clamando, eu não sei, já começa, vamos agora já entrar em batalha. Quem está preparado para entrar na batalha aí? Você já está preparado? Você que está me assistindo? Você já está assistindo? Eu não sei qual é a tua petição nessa noite, mas Deus sabe. Coloca diante de Deus a tua petição e nós vamos começar a clamar agora. Nós vamos começar a entrar em guerra para que principados e potestade venha cair por terra, para que o nome do Senhor venha ser glorificado na tua vida, para que Deus venha trazer paz na tua casa, felicidade. Para você que está com a vida sentimental toda destruída, Deus vai trazer cura, Deus vai trazer transformação para a tua história hoje, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, estamos na tua presença, Pai, em nome de Jesus, clamando por ti neste momento, Pai. Entra com providência, meu Pai, nessa noite. Espírito Santo de Deus, queremos que a tua glória, o teu nome venha a ser entronizado, meu Pai, nessa noite, Pai. Toma o teu lugar, Pai. Toma o teu lugar, Pai. Nós queremos sentir a tua presença, Pai. Queremos sentir a tua glória neste lugar, Pai. Espírito Santo de Deus, invade, Pai, aonde tiver um demônio alojado, aonde tiver uma potestade, aonde tiver alguém enfermo agora. A Tatiane coloca que o diácono Júnior está na UTI com Covid. Pai, vai lá naquela UTI agora e traz, Espírito Santo, a cura. Arranca esse vírus, Pai, em nome de Jesus. Arranca, Pai, invade esses hospitais, Pai, aonde tem pessoas enfermas, pessoas que estão com dor, pessoas que estão sofrendo. Espírito Santo, vai lá, Espírito Santo, traz cura, traz transformação, traz libertação, Pai. Passa as tuas mãos ensanguentadas, Espírito Santo de Deus, aonde tiver, Pai, uma pessoa desempregada, que abra as portas de emprego, Pai. Traz agora, Pai, em nome de Jesus, que as portas venham a ser abertas, Pai. Pai, que nenhum principado, nenhuma potestade, Pai. Vamos orar agora, Pai, pela família do Ricardo, Pai, do Ricardo Santos, que perdeu agora um sobrinho, Pai. Espírito Santo, traz conforto àquela família, traz conforto, Pai, que o Senhor seja o alívio, meu Pai, daquela família, Pai, de tantos outros, Pai. Já estamos em mais de 12 mil mortes só no Brasil, Pai. Traz consolo, meu Pai, entra com providência, Senhor. Entra com providência, meu Pai, agora, Senhor. Que o Senhor venha trazer a cura para esse vírus, Pai. Que o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, também venho orar, Senhor, para que o Senhor venha trazer libertação, Pai. Traga libertação. Aquele que está oprimido, aquele que está, meu Pai, desanimado, aquele, Pai, que está, meu Pai, com o coração triste, aquele que está me assistindo agora, que está com o coração amargurado, triste, Pai, aquele que está, meu Pai, em desespero, aquele, meu Pai, que está com vontade de suicídio, Pai. Espírito da morte, nós te repreendemos em nome de Jesus. Espírito maligno, nós te repreendemos em nome de Jesus. Nós não aceitamos agora que Satanás venha se levantar contra a tua vida. Nós não aceitamos que Satanás venha entrar agora com a tua, meu Pai, em nome de Jesus. Venha entrar agora, meu Pai, para trazer morte, para trazer Espírito Santo de Deus, começa a agir agora. Começa a agir agora, Espírito Santo. Começa a trazer onde tiver um demônio alojado, onde tiver um demônio para trazer destruição, onde tiver um trabalho maligno, nós desfazemos agora pela oração, junto com esse povo que está clamando. Nós desfazemos qualquer trabalho de Satanás, que seja expulso todos os demônios, todos os encostos aí dessa família, aí dessa casa. Venha sair agora em nome de Jesus. Nós pega tudo que é teu, Satanás, pega tudo que é teu e seja expulso agora em nome de Jesus. Pela autoridade do nome de Jesus, nós expulsamos qualquer legalidade, qualquer principado. Nós agora em nome de Jesus, nós agora desfazemos
desfazemos agora qualquer principado, qualquer potestade agora, todos os demônios venham sair agora em nome de Jesus. Sai, diga bem alto, sai, para nunca mais voltar. Amém. Já está preparado? A oração é uma arma para a guerra. E agora a palavra é segunda. Se prepara. Se você tiver ouvidos para ouvir o que a palavra vai ser hoje, vai ser tremenda agora em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia em Marcos 5:1. Marcos capítulo 5, versículo 1. Marcos capítulo 5, versículo 1. Amém? Evangelho de Marcos, lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, capítulo 5, eu peço que a minha equipe aí já coloca aí, Marcos capítulo 5, versículo 1, que diz assim, pessoal, não saia, sabe qual é a principal estratégia do diabo? É para que você não ouça, essa mensagem. Então assim, não deixe que nada atrapalhe. Se você está na sua sala, tranque. Não deixe que ninguém te atrapalhe, porque o diabo não quer que você ouça isso. Amém? E chegaram ao Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada... Abaixa um pouquinho, filho. A qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu, o adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião aceitado vestido em perfeito juízo, e temeram. Amém? Glória a Deus. Está preparado? A batalha espiritual, como eu disse na quarta-feira passada, você que não assistiu, depois procura aí na minha rede, no meu Facebook. A batalha espiritual é algo real. E a batalha espiritual é algo que acontece dia a dia, como eu disse na quarta-feira passada. O diabo ele fica andando ao nosso redor como um leão, buscando a quem ele possa tragar. A intenção do diabo é matar, roubar e destruir. Satanás, ele não tem mais salvação. Satanás é um anjo que caiu do céu. Ele não existe salvação para ele, não existe mais perdão para ele. Por isso que ele quer levar o máximo de pessoas ao inferno. E por isso que ele age nesse mundo espiritual para tentar destruir a minha e a sua vida. E nessa noite eu quero falar sobre opressão e possessão. O que acontece quando Satanás ele encontra um hospedeiro, ou seja, quando ele encontra um corpo para tentar destruir? A primeira coisa que ele vai agindo é através da opressão. A opressão, ela é a presença de demônios em determinados ambientes e a sua influência direta sobre as pessoas. Quando você chega num local que você sente que há demônios, você se sente oprimido, há uma opressão sobre aquele lugar, há uma opressão sobre aquele ambiente.
Há no Novo Testamento diversas referências à opressão demoníaca, como Lucas 4,18, como Atos 10,48. As forças do mal, ela invade um local e torna pesado e carregado. Eu creio que você já entrou em alguma casa, você já foi em algum lugar que se sentiu um lugar pesado. Você estava alegre, mas quando você entrou num lugar, você sentiu aquele lugar oprimido, aquele lugar pesado. Isso é a presença demoníaca que está naquele lugar, porque a gente vai entender mais aqui para frente que existem demônios territoriais, ou seja, demônios que ficam em certos territórios e eles são incumbidos para estar em certos territórios para trazer destruição, para destruir vidas. E quando eles estão em certos territórios, ou casas, ou carros, ou hospitais, ou outros lugares, ele traz uma opressão. Por isso que a opressão é algo maligno, a opressão é algo que traz algo sobre as nossas vidas. E essa invasão maligna só ocorre quando se dá lugar à ação do diabo. Muitas das vezes pessoas que andam só oprimido, as pessoas não conseguem mais sentir felicidade e existe uma opressão sobre aquela pessoa, uma opressão sobre aquela vida. E aquela opressão é algo que é uma ação do diabo, é uma porta que foi aberta onde Satanás ele está entrando e ele está trazendo destruição. Eu separei duas coisas aqui. Primeiro, os demônios eles procuram novos pontos mais vulneráveis, ou seja, quando a gente peca, e a gente vai entender isso aqui mais para frente, quando a gente abre portas, e lá na quarta-feira passada eu falei sobre portas, sobre brechas, quando nós abrimos brechas, Satanás ele entra, ele vai achando brechas na nossa vida para poder trazer destruição. Com isso ele enfraquece nossa resistência moral e espiritual, porque ele fica andando e ele vai tentando entrar. Com isso ele vai nos enfraquecendo. Por isso que o desânimo é uma opressão maligna. Eles trazem a preguiça. Olha o que a opressão faz, presta atenção. Para você ver se você conhece alguém ou até se você tem esses sintomas. Eles enfraquecem tanto a nossa resistência moral e espiritual que ele traz preguiça, aquela pessoa que só vive com preguiça, ele traz o desânimo, ele traz incerteza, ele traz o espírito de desobediência, de falar mal do outro. Sabe aquela pessoa que nunca está bem, aquela pessoa que você até está bem, mas quando você chega perto dela, você se sente uma opressão. Você está bem, mas quando você chega perto dela, você fica oprimido. É que nem quando você tem pessoas que só falam mal, aquela pessoa que você está bem, mas ela vive falando mal da igreja, do ministério, da família, do marido, da esposa. E essa opressão, ela é indícios de uma ação maligna nas nossas vidas. São lares onde palavras são instrumentos de destruição. Às vezes aquele lar onde só amaldiçoa. Ai, você não presta. Ai, eu vou separar de você. Ai, você é uma louca. Amaldiçoa os seus filhos. Ai, você não presta. Ai, você é burro. Você é idiota. Ai, você é isso, você é aquilo. E são frases que são pontos aonde Satanás, são brechas aonde Satanás ele entra e traz destruição. São coisas que a gente menos espera, mas que ele entra e traz destruição. Palavras, a nossa boca tem poder de amaldiçoar e de abençoar. E existe muitos lares que há uma opressão, por isso que existe lares que você não encontra paz. Sempre tem briga, sempre tem confusão. Por quê? Porque as palavras proferidas trazem um efeito espiritual, uma opressão para aquele lugar. Porque quem chama o diabo para a tua casa, quem chama o diabo para a tua vida, é você mesmo. É você mesmo quando pega o telefone e liga para falar mal dos outros. Quando você pega o telefone para poder dar aquela traiçãozinha, aquela escapadinha, você traz opressão. Você abre portas para que Satanás ele entra e destrói a tua vida. Amém? Estão todo mundo entendendo? Todos os seres humanos, inclusive o crente, estão sujeitos à opressão. A opressão ela pode atingir qualquer área da nossa vida. A opressão ela pode atingir a nossa vida financeira,
Por isso que tem muita gente que ganha o salário, até ganha bem, mas não consegue nem pagar as contas. Aquele salário ela não consegue nem viver. A opressão na vida financeira, opressão na vida sentimental. Se é solteiro, está descontente. Se é casado, está descontente. Não consegue ser feliz com a pessoa que está do seu lado. Não consegue ser feliz com o namorado. Não consegue ser feliz com ninguém. Isso é uma opressão maligna. E ela pode atingir a nossa vida espiritual. E a vida espiritual é o alvo principal de Satanás. Quando a gente olha as 7 igrejas da Ásia, exceto Filadélfia, você vê que Satanás ele oprimia muitas igrejas, trazendo fofoca, trazendo falta de amor, trazendo soberba para dentro da igreja. E isso é uma opressão aonde muitos crentes têm trago para a tua casa. Muitos crentes, por isso que a gente vê, tem até um livro que eu vou pegar, eu nunca li, mas eu ouço falar muito, que é Crentes Possessos. Você já pensou na possibilidade de crentes estar possessos? Sim, tem muita gente na igreja que anda possesso. E aí a gente vê, porque como a gente conhece a árvore pelos frutos, muitas áreas da nossa vida são afetadas. E como a gente falou, a nossa moral, a mentira, a prostituição, o roubo, assassino. E muitas dessas opressão presta atenção, muita dessa opressão traz até enfermidades para a nossa vida, porque a pessoa só vive oprimida. Você já viu aquela pessoa que sempre está doente, ela sempre vai ao médico, mas quando ela vai passar no médico, o médico diz para ela, você não tem nada. Aí ela fala, não, mas doutor, mas eu tô com dor, eu tô com dor aqui, mas você nunca... Isso aí é opressão maligna, e Satanás ele consegue até trazer enfermidade para a vida da pessoa, porque é uma pessoa que sua vida vive oprimida. Posso falar, as pessoas muito dividem, a gente sempre fala das áreas da nossa vida, não é? Só que as nossas áreas da nossa vida, elas estão ligadas, financeira com o espiritual com o sentimental, todas as áreas da nossa vida, elas estão interligadas. Por quê? Porque quando Satanás ele entra na sua vida espiritual, ele faz com que você fique desanimado. Desanimado você não trabalha, desanimado você não tem um objetivo na tua empresa de crescimento, aí você atrasa a tua vida financeira. A tua financeira está mal, você traz opressão para a tua vida sentimental. Porque quantos casais brigam porque não tem dinheiro? Quantos casais que quando estão sem dinheiro, passando por dinheiro, brigam porque não tem o arroz, não tem dinheiro, passando, não tem nada? Porque uma área, ela está ligada à outra. E Satanás ele não brinca de Satanás. Então ele quer trazer destruição. O diabo ele oprimiu Jó, mediante a permissão de Deus, é lógico, e lhe trouxe até enfermidade. Ou seja, quando nós abrimos legalidades no mundo espiritual, nós deixamos com que Satanás ele entra, aí ele traz enfermidade. Jó é um caso, é lógico, foi tudo permissão de Deus no caso de Jó, mas você viu que Deus permitiu que Satanás, o próprio Satanás, tirasse a saúde de Jó, acabasse com a vida financeira de Jó, acabasse com a vida sentimental, porque ele brigou com a mulher, a brigar com a sua moral, porque os amigos dele não queriam saber, destruiu todas as áreas da vida. Lógico que no caso de Jó, a única área que ele não conseguiu destruir foi a vida espiritual de Jó, porque Jó foi um exemplo. Mas você vê que Satanás ele não está brincando, meu irmão. Se você está me assistindo, Satanás ele não brinca. Como eu disse, enquanto que você está aí me assistindo, daqui a pouco você vai dormir, Satanás, ele está, enquanto você está dormindo no seu sono gostoso, Satanás, ele está andando ao teu redor, buscando uma hora para te atacar. Satanás, ele está armando planos contra a tua vida. Amém? Mas vamos lá, para você entender o texto que nós lemos. Vamos lá, Marcos 5, 1. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada dos sepulcros, e nem ainda com cadeias ou podia alguém prender,
porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo com pedras. Esse é um caso típico de libertação que a gente vê principalmente no Novo Testamento. A pregação de domingo, quem assistiu viu que eu preguei sobre Paulo e Silas, quando ele tirou aquele espírito daquela mulher que tinha o espírito de adivinhação. Mas o caso mais típico de libertação, de batalha espiritual, foi aqui nesse caso de Mateus 5:1, onde tinha um espírito, um homem que estava possesso, um gadareno que ele estava possesso. Mas ele tinha tanto demônio, e a Bíblia diz aqui, ele tinha tantos demônios na vida dele, tantos demônios, que ele vivia no cemitério, e ele provocava uma arruaça. Só que colocaram correntes nele, colocaram ele na cadeia, mas a força dele era tão grande, e a gente que trabalha com esse processo de libertação, onde a gente expulsa demônio, uma certa vez eu fui expulsar o demônio de uma senhorinha que tinha uns 70 anos, era bem magrinha, pequenininha, quem me conhece sabe que eu sou bem alto. Quando ela caiu endemoniada, eu fiquei até com medo de quebrar ela, porque ela era tão pequenininha, mas ela tinha uma força tão grande, que se bobear ela me derrubava no chão. Por quê? Porque o diabo ele tem uma força sobrenatural. E nesse caso aqui, ele tinha tanta força que ele derrubava, tirava as correntes e quebrava as cadeias, de tamanha era a força que tinha ele. E ele vinha sofrendo, e ele vinha lá, ele tinha feridas no corpo, ele tinha chagas no corpo, ele tinha perdido família, ele tinha perdido a moral. Satanás entrou na vida dele e colocou ele dentro do cemitério. Ele morava dentro do cemitério, para você ver o tamanho da situação desse gadareno. Tamanha era a possessão desse gadareno que estava possesso. Mas como acontece? O que é possessão, pastor? O que é possessão demoníaca? Se a opressão que a gente viu agora é a presença de demônios em torno da pessoa, né? A opressão, como a gente disse, é demônios andando ao nosso redor, tirando a nossa paz. A possessão, se opressão é isso, a possessão é a presença de um ou mais demônios dentro da gente, ou seja, pessoas que têm demônios dentro do nosso corpo, como é o texto que a gente leu. A opressão ela opera tanto fora para dentro, já a possessão de dentro para fora. É sinal que o diabo alcançou um grande domínio sobre as nossas vidas. Ou seja, quando a gente abre brecha no mundo espiritual, Satanás ele vai tentando entrar. Quando ele encontra essas brechas, quando ele encontra essas aberturas, ele entra e reina e faz do teu corpo uma habitação. Presta atenção. A gente não diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus? Ou seja, o Espírito Santo, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo ele passa a habitar dentro da nossa vida. Não é isso que a gente prega? Quando nós damos legalidade, o Espírito Santo ele sai das nossas vidas, porque as trevas não ficam junto com a luz. Amém? Então, ou seja, quando nós vamos dar brecha, nosso corpo está vazio, e o diabo ele entra e faz do nosso corpo morada. Por isso que existe muitos crentes, né, possessos, que estão com demônios. Os demônios, quando a pessoa está possessa, o demônio ele consegue controlar as reações. Quando as pessoas eles conseguem dominar não apenas o ambiente, mas passa a controlar a vida da pessoa, né? E o demônio faz ela perder o emprego, faz ela destruir não só a vida dela, porque uma pessoa possessa não destrói somente a vida dela, mas de todos aqueles que cercam ela. Porque aonde tem o demônio tem confusão, tem briga, tem coisa. Por isso que você tem que tomar cuidado, porque quando você está num lar onde só tem briga, onde você só vive briga, onde só vive coisa, você dá legalidade para que Satanás ele entra e traga destruição na tua vida. Amém? Amém? Então você tem que tomar cuidado, porque Satanás ele pode trazer destruição. Esse homem ele andava sempre nu,
de noite e dia, clamando entre os sepulcros pelos montes, ferindo-se com pedras. Ele pegava as pedras e começava a dilacerar o seu corpo. Quando a pessoa está possessa, ela perde o controle de si mesma. Assim como foi o homem gadareno, ele tinha um corpo dominado e usado por demônio, ele perdeu a sua dignidade. A opressão e a possessão, ela pode atingir o crente, sim. Quando a opressão, o crente deve estar atento, pois o inimigo vai. Quando você vê sintomas de opressão, você sabe que o próximo passo é a possessão. Amém? Você pode ver isso lá em Efésios 1:13. Mas vamos continuar. Mateus capítulo 5, versículo 6. Amém? E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, ó Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou: qual é o seu nome? Dizendo: Legião é o nome, porque somos muitos. Vou falar de legião, calma aí, fica aí. Mas uma coisa que eu quero te chamar a atenção, que quando você está firme na presença de Deus, quando você tem uma vida correta, uma vida diante de Deus, firme com Deus, o demônio ele não tem poder contra a tua vida. E ele reconhece em você a unção do Espírito Santo. Você pode ver que na pregação de domingo, quem não assistiu pode assistir a pregação de domingo. Quando aquele demônio que tinha o espírito de adivinhação naquela mulher, quando ela viu Paulo e Silas, elas falaram: ora, homens de Deus. Elas reconheceram que Deus estava em Paulo e Silas. E aqui ele reconhece que Jesus é o próprio, o demônio reconhece que Jesus é o próprio Filho do Deus Altíssimo. Por isso que quando você está na presença de Deus, por isso que quando você está com as armas espirituais, quando você tem uma vida de oração, quando você tem uma vida de busca a Deus, quando você está na presença de Deus, Satanás ele não tem poder contra a tua vida e ele tem que reconhecer em você a autoridade do Espírito Santo. Por isso que você que está na presença de Deus anda de glória em glória. Por isso que as pessoas, por isso que quando você aceita Jesus, os seus amigos do mundo, eles se afastam de você, sabe por quê? Porque as trevas não brilham com a luz, amém? E as pessoas vão reconhecer em você a autoridade do Espírito Santo. As pessoas vão ter que reconhecer em você que você é o templo do Espírito Santo, que você é filha do Altíssimo. Eles têm que reconhecer que você tem a autoridade do Espírito Santo para quebrar cadeias, para derrubar grilhões. Em ti habita o Espírito Santo. Então, meu querido, você não tem que temer nada. Você não tem que temer, você que está na presença de Deus, você não tem que temer Satanás e as ações de Satanás, porque em ti está a presença do Altíssimo. Amém? Segundo, quando Jesus pergunta para o demônio: quem está aí? E há um engano. As pessoas pensam que quando a pessoa está possessa, existe um demônio na pessoa. Não. Nesse caso nós vamos ver que ele pergunta: quem está aí? Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome. Ou seja, existia uma legião de demônios na vida daquele homem. E eu anotei aqui, o que é legião? Um significado de legião é de origem romana e aplicada à nomenclatura militar. Totaliza o número de 6.000. Podendo ser 6.000, ou seja, uma legião pode ser 6.000 demônios dentro da pessoa. Você tem noção que isso é sério? Você tem noção que isso é muito sério? Ou seja, uma pessoa que tem uma legião, ela pode ter 6.000 demônios na vida dela. Isso não é eu que digo, é a Bíblia que está dizendo. 6.000 demônios na vida dela. Amém? Mateus. Então naquele homem tinha mais de 6.000 demônios na vida daquela pessoa.
Você já pode imaginar uma pessoa possessa de tendo mais de 6.000 demônios? Por isso, meu querido, que o diabo não está de brincadeira. Por isso que a igreja de hoje está desse jeito. Porque Satanás ele está trazendo destruição. E Satanás sabe que é o fim da igreja. E por ele saber que é o fim da igreja, aí que ele quer levar o máximo de pessoas ao inferno. Aí que ele quer levar o máximo de pessoas com ele. E ele tem levado crentes que tem brincado de ser crente. Ele tem levado pessoas que se afastou. Você que está afastado e está me assistindo e se afastou. Satanás ele está levando milhões de pessoas para o inferno. Amém? Mateus 5, vamos continuar. Mateus 5, 10. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte um grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos para que entramos nele. Presta atenção, acho que você não entendeu o que eu li. Está desapercebido? Cuidado que pode ser o demônio, hein? Presta atenção. Os demônios rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Você pegou essa parte? Ou seja, os demônios não queriam sair daquela região. Porque existe demônios territoriais. Olha aqui, ele estava dizendo: eu quero que você não envie para fora. Porque ele não queria sair, os demônios, a legião não queria sair para fora daquela província. Porque a gente vê na Bíblia que tem demônios que são incumbidos. A gente vê no caso lá de Daniel. Demônios que são incumbidos, demônios que são territoriais. O termo espírito territoriais, eu vou ler naquilo que eu coloquei aqui para vocês, é usado para identificar a ocupação demoníaca de uma localização geográfica específica. Olha, presta atenção. Por isso que as casas de encosto, elas marcam território. Ali é plantado algo naquele lugar, para que aquele lugar tenha dono. Por isso que tem casas normais que ali são demônios territoriais. Demônios territoriais tomam um lugar daquela região. Por isso que tem região que comércio não vai para frente, que nada vai para frente. Por quê? Porque são demônios territoriais que são incumbidos de estar em determinados lugares para trazer destruição. E engraçado também que esse termo é um termo também usado pelos pagãos para descrever uma presença sobrenatural que supostamente reside em uma localização geográfica. Presta atenção. Isso não é só a Bíblia que diz que existe demônios territoriais. Várias religiões, inclusive brasileiras, eles também falam que existe o demônio, né? Encosto da cachoeira, encosto da floresta, encosto da encruzilhada. Vários demônios são incumbidos, estão alicerçados em cada regiões. Por isso que nós temos que ficar apreensivos. Por isso que eu falo, um dia eu vou falar sobre a hierarquia dos demônios. Eles são tão organizados. Enquanto que você está brincando de ser crente, os demônios são tão organizados que ele já marcou território, às vezes na tua casa, ele já marcou território. Como existe também, é lógico, nós que somos salvos, por exemplo, eu comprei essa casa, eu não sei o que era aqui antes. É lógico, quando a gente é salvo, a gente entra, se tem um demônio, ele é obrigado a sair. Eu já vi lugares que a gente chega, eu acho que eu contei acho que no domingo, acho que na outra quarta-feira eu contei de uma missionária que foi pregar numa igreja, e o pastor disse: aqui ninguém, quando a gente mudou para esse lugar, nessa igreja não tem mais batismo, não tem salvação de alma, aqui é uma opressão essa igreja. E quando a missionária foi pregar, Deus falou para ela: olha, tá vendo esses dois piso aqui na frente do púlpito? O pastor, no meio do culto, falou para o pastor: você quer que a tua igreja volta a sair essa opressão? O pastor: quero. Então chama agora, no horário do culto, chama um pedreiro e tira esses dois pisos que estão na frente da igreja.
Quando o pastor, no meio do culto, tirou os 2 pisos, cavou lá, tinha uma caixa onde tinha sido enterrado um trabalho marcando aquele território. Você está entendendo? Espíritos territoriais, como diz lá, eu vou colocar algumas passagens, depois você pode ler, Daniel 10, João 12, 31, João 14, 30, João 16, 11, Marcos 5, 10 e Efésios 6, 2. Todas essas passagens falam de anjos caídos que receberam algum tipo de responsabilidade sobre uma determinada área, assim eles são territoriais. Satanás, ele não brinca, eles são organizados. Eles estão organizados, eles estão localizados na sua rua, eles estão localizados na frente da tua casa, em muitas casas eles estão localizados. Mas, vamos lá, Mateus 5,13, se você tiver uma dúvida, depois você manda inbox. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo daqueles, espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e era quase 2.000 e afogaram-se no mar. A primeira coisa que eu quero falar, que sim, os demônios se apossam de animais. Eu sei que parece loucura, às vezes você nunca ouviu isso, mas aqui você vê que quando Cristo expulsou o demônio daquele gadareno, os demônios foram para onde? Os demônios entraram nos porcos, e os porcos foram num penhasco e todos morreram. Ou seja, existem animais possessos, sim. Eu sei que parece loucura, mas existe animais possessos. Mas como os demônios ele consegue entrar nas pessoas? Como o demônio começa a entrar? Quando a pessoa se rende à tentação e ela peca. O pecado é a maior porta para a legalidade, para que Satanás ele entra na vida de uma pessoa. Por meio de tal pecado, a porta está aberta, a porta fica reganhada para a invasão do inimigo. O pecado, para você entender, sabe como que é o pecado? É eu morar num bairro perigoso, onde tem demônios que ficam rodeando a minha casa, e eu vou lá e deixo o portão aberto, deixo a porta aberta e deixo a janela aberta. Ou seja, eu estou abrindo para que os ladrões ele entrem na minha casa. Assim é também o pecado. O pecado é como se a gente abrisse as portas, como se as portas estivessem abertas para que Satanás entre. Ele entra através do pecado. E várias situações através do pecado. Eu quero te contar um caso para você entender, né? Depois eu vou colocar aqui alguns tipos de pecados para você entender que com certeza você comete um deles. Mas eu coloquei aqui, acho que você já ouviu falar, mas puxar esse texto para oferta, mas não quero falar de oferta, eu quero falar de uma possessão. Lá em Atos 5, nós lemos sobre um casal, acho que você já viu, sobre Ananias e Safira. Eles venderam certos imóveis e a renda total seria destinado à igreja. Eles iam dar como oferta à igreja. Mas sendo tomados por cobiça, resolveram ficar com uma parte do dinheiro para esconder o ato. Eles mentiram. Mas Pedro recebeu a palavra de conhecimento em respeito da mentira. Pedro perguntou a Ananias por que ele tinha se aberto ao diabo. Lá ele diz assim: então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Presta atenção. Por causa do pecado, Ananias e Safira abriram-se para receber o espírito da cobiça, mentira e engano. Você vê que uma situação, a gente abre legalidade, e a Bíblia diz que Satanás encheu o coração de Ananias e Safira e fez com que ele mentisse contra o Espírito Santo. Qual foi o resultado deles? A morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Pessoal, isso é muito sério, pessoal. É muito sério. Presta atenção. Existem 2 tipos de pecado. Existe pecado que eu e você vai cometer. Mas pecado a gente vai lá, se pede perdão, não pratica mais. Só que existem pessoas que têm uma vida de pecado.
Tem pessoas na igreja que vivem em adultério e está achando que está enganando o pastor, está achando que está enganando o presbítero, o seu líder. Você não está enganando a gente, querido, você está enganando o próprio Deus, você está querendo enganar o próprio Deus, só que Deus está vendo. Tem pessoas que têm uma vida de mentira, vivem de conversa, e isso são legalidades para que demônios ele entre através das pessoas. Mas vamos lá, como identificar se uma pessoa ser possuída por demônio? Como identificar se a pessoa está possuída? Em algumas pessoas, os sinais de que ela está possuída por demônios são muito evidentes. Em outros casos não, a presença e a natureza dos espíritos do mundo pode ser reconhecida. Tem casos que a gente nunca vai saber que ela está possessa, porque ela anda com a Bíblia, ela tem o jeitinho e não está. Mas tem pessoas que a gente vai ver os sintomas. E agora não sai daí, você está com paciência para ouvir? Então vamos lá. Existem sinais que oscila do comportamento, ou um dia a pessoa está bem, um dia a pessoa está mal. O rosto muda drasticamente. Em alguns casos a cor da pele muda tom de voz, grosso ou de criança e mulher. Rosnam, ela treme, são agressivos, cai no chão, fica sentados ou de pé, em outros fica andando, cruza os braços, possui muita força, mas nem todos o corpo e as mãos retorcem ou se curvam, ou gritam, tem ânsia, ou gospe, vomita, tosse, espirra, boceja, arrojo, xingam, tosse, mente. Ou seja, existem variações de que você sabe que a pessoa está possessa. É lógico, eu quero enfatizar que tem pessoas que têm esses sinais, mas não quer dizer que elas estão possessas, né? Tem sinais que nem todos são. Também outros sinais, pessoas, depressão sim, eu sei que é uma doença, mas depressão é um sinal sim. Tristeza, eu não digo pessoa que fica triste, a gente fica triste, mas pessoas que têm uma vida de tristeza, amargurada, cheia de ódio ou raiva, se sente rejeitada, se sente, autopiedade, ciúmes demais, inveja, ansiedade, distúrbios mentais, que é acomodada, que é conformada, que é confusa, que é incrédula, que ela perde memória, que ela tem vício de drogas, de álcool, de cigarro, de remédio, ela tem compulsão para comer, dores no corpo, né? Tonturas, desmaio, de doença em geral, ela muda, ela tem fascínio por filmes de terror, como bruxaria, vampiros, lobisomem, ela se envolve com seitas, né? Com seitas malignas, problemas sexuais, vive em pornografia, vive vendo vídeo de pornografia, experiências sexuais fantasiosas, vive em adultério, prostituição, violência, desobediência, zombador e outros fatores. Você se enquadra em algum desses? Existem vários, mas você se enquadra em algum desses sintomas? É lógico, tem alguns fatos que a gente tem que observar, que esse fato, tem algumas pessoas que têm, né, tem algum desses sintomas, mas não quer dizer que é possessão. Tem um caso de um menino de 9 e 11 anos que de repente ele teve a mudança repentina, o comportamento dele se tornou agressivo, estúpido, calado, mas não que ele estava possesso, esse menino, que ele estava sofrendo bullying e ele mudou o comportamento. Então a gente tem que saber identificar. Mas uma coisa que você precisa ter é discernimento. Como 1 Coríntios 12:10 cita, discernimento de espírito como um dos 9 dons sobrenaturais do Espírito Santo. Mas vamos lá. Marcos 14:19, e os que apresentam os porcos fugiram e anunciaram na cidade, nos campos saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos termos. Amém? Aquele homem, Cristo, ele tinha autoridade, expulsou aqueles demônios. A primeira coisa que você tem que ter diante dessa situação é autoridade. Você precisa ter autoridade.
Você tem muito crente com medo de demônio, tem muita gente com medo de possessão. Você precisa ter autoridade. Lá em Marcos 16, 17 diz: e esses sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Marcos 16, 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ou seja, Deus te deu essa autoridade para expulsar demônios, para pegar sobre a serpente e expulsar demônio. Deus está te dando essa autoridade, crente. Deus está te dando essa autoridade para que você não tenha medo, para que se a sua casa tiver opressão, você tenha autoridade de entrar aí e expulsar demônios, expulsar a potestade da tua casa, para que você hoje comece a orar na tua casa. Se você está brigado com teu esposo, com a tua esposa, tem autoridade para quebrar. Diga para ela, chega nele e fala: não quero mais briga na minha casa. Quebra essa legalidade do inferno, tem autoridade, expulsa os demônios que tem assolado a tua história, assolado a tua vida, porque você não pode aceitar isso. Mas para você ter autoridade, você precisa orar, você precisa orar e jejuar. A maior arma de uma batalha espiritual é a oração e o jejum. Lá, como eu disse, Daniel 10, por exemplo, o anjo lutou contra um adversário demoníaco. Todo o tempo, lembra naquela batalha? Um demônio estava lutando com um anjo. Ele estava orando todo o tempo em que Daniel estava o quê? Orando e jejuando. Enquanto Daniel estava orando e jejuando, demônio e os anjos estavam guerreando, porque quando você ora, quando você está em jejum, você está em guerra espiritual, por isso que você tem que orar, hora de madrugada, tem uma vida de oração. A oração é a única arma do crente. Mas e o jejum? Olha o que diz o jejum, Mateus 17, 21. Mas essa caça de demônios não se expulsa, senão por oração e por jejum. Só existe demônios que só saem através de oração e jejum. A tua vida precisa ter uma vida de oração. Quando eu chamo você para participar do 40 dias de jejum, às vezes você não quer. Se você não está jejuando, você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que guerrear. A tua vida tem que ser de guerra. Ora, jejua. Aleluias. Para de ser crente fraco, para de ser crente que está olhando para o lado, para de ser crente desanimado, é um tal de desânimo, todo dia está desanimado. Para com isso. Deus te deu armas espirituais para que você guerreia, para você lutar, para você ir em frente. Começa a lutar, acorda. Pastor, mas eu não tenho vontade de orar. Vai dobrar o joelho, que Deus dá vontade, mas ora. Tem uma vida de oração. Quando você ora, você está entrando no mundo espiritual. Quando você ora, você está entrando em batalha espiritual. Quando os soldados iam para a guerra, ele levava a espada, o escudo. A tua oração, quando você ora, essa é a tua espada, esse é o teu escudo. Começa a orar, começa a guerrear. Deus está te dando armas espirituais para você orar, para você guerrear. Para de ser um crente medroso, para de ficar olhando a situação. A nossa arma é a oração, é o jejum, e Deus está te dando essa autoridade para a tua vida. Xarabacanta labra chubianda lá. Começa a orar, começa a entrar em guerra. Essa é a guerra que Deus te colocou. A Bíblia diz, Jesus ele disse: eis que eu não vim trazer para você a paz. Jesus disse: eu não vim trazer a paz, mas eu vim te trazer a espada. Ou seja, enquanto a Bíblia diz, nós estamos neste mundo, mas nós não somos, nós estamos como peregrino, nós estamos no campo de batalha. E crente, você tem guerreado, crente, você tem orado, você tem buscado ao Senhor, você tem guerreado. A oração é a nossa arma. Muito. Sabe por que antigamente na igreja tinha profecia? Porque a igreja orava. Sabe por que na igreja tinha revelação? Porque a igreja orava. Hoje a igreja não ora. Hoje você que está me assistindo não tem uma vida de oração. A vida de oração tem que estar embasado na nossa vida, tem que estar embutido na gente. Começa a orar, começa a buscar. Você tem que orar, você tem que buscar. Ora, essa é a hora. Quer vitória? Vai orar. Quer que Deus mude a sua história? Começa a orar. Xarabacanta labra chubianda lá. Mas como está a tua vida diante de Deus? Você tem orado, você tem buscado.
Não adianta você colocar a Bíblia do base e dizer que você é crente. Não adianta você ter a Bíblia no seu celular e achar que você já é crente por isso, não. Se você não tem uma vida de oração, meu querido, tome cuidado. Se você não tem uma vida de busca com Deus, tome cuidado. Você tem que orar, você tem que guerrear. As armas da nossa milícia são poderosas em guerra. Você tem que orar, você tem que orar. A tua vida tem que ser uma vida de... A Bíblia, Jesus ele não disse, orai 1 hora, orai 2 horas. Não, a Bíblia diz, orai sem cessar. A nossa vida tem que ser uma vida de oração. Porque só tem demônio que só sai com jejum e oração. Se você não tem uma vida de jejum e oração, meu querido, cuidado. Cuidado que o teu conhecimento de Bíblia vai te levar ao inferno. Isso não é suficiente. O teu cargo, eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou pastor. Meu filho, você vai para o inferno com o teu cargo de pastor, com o teu cargo de diácono, você pode ser apóstolo, você pode ser bispo, o que for. Mas se você não tiver uma vida de oração, meu querido, Satanás vem, rouba a tua história, te traz opressão, abre legalidades na tua vida e você tem uma vida de destruição. Acorda, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Sabe por que muita gente assiste a live e não consegue assistir até o final? Porque não tem legalidade, porque não tem uma vida de oração. Quando ouve a palavra, não consegue ficar ouvindo a palavra até o final. Mas começa a orar. Deus está te dando autoridade para você expulsar demônios. Demônios territoriais, demônios que tenha possado de corpos para poder trazer destruição. Deus te deu autoridade. Aleluia. Aí tem muita gente que está me assistindo, se afastou. E hoje não vai ser mamão com açúcar não, tá? Tem muita gente que se afastou dos caminhos do Senhor. Tem muita gente que saiu da igreja porque deu legalidade, porque abriu portas. Era uma bênção na igreja, mas o pecado veio e trouxe destruição. Deus está falando, é noite de você voltar. É noite de você entregar. Sabe por quê? Você que está me ouvindo, é você. Isso, é você mesmo. Sabe por quê? O diabo vai destruir o teu casamento. O diabo está destruindo, vai destruir a tua história sim. Se você não tomar uma posição, o diabo vai roubar a tua vida. E você está afastado. Um dia você cantou, um dia você orou, mas você está afastado. E não adianta dar glória a Deus, aleluia, não, porque Deus está falando que se você não se arrepender hoje, amanhã pode ser muito tarde. Você tem que começar a voltar. Hoje é noite de você voltar. Você que está me assistindo, hoje é noite de você entregar a tua vida para Jesus. Às vezes você está assistindo, você frequenta casa de encosto, você frequenta outras religiões e você precisa de Jesus. Jesus é o único. Pode me processar, pode dizer que eu sou, é o que for, mas Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. Você precisa entregar a tua vida para Jesus hoje. Amanhã pode ser muito tarde, você não sabe. Já morreu 12 mil pessoas no Brasil. Imagine se você morre sem salvação. Volta para Jesus hoje. Você que está afastado, você que está praticando pecado, você que tem uma vida de prostituição, hoje volta para Jesus. Você que tem uma vida de pecado, você tem usado drogas, você está, volta para Jesus hoje. Meu querido, o diabo não está de brincadeira. Quando esse estudo você viu, o diabo não está de brincadeira. Então hoje é noite de você entregar a tua vida para Jesus. E você que é crente, e através dessa palavra você viu que você precisa se consertar, eu te convido você a um conserto. Vou fazer 3 apelos rapidinho por causa do meu tempo. Primeiro, você que está afastado, eu não vou ficar falando muito. Você que está afastado, hoje, Deus está falando para você, é para você voltar hoje. Mas essa igreja está fechada, volta hoje. Então você vai voltar hoje para Jesus. Você que é do Instagram, já está acabando o meu tempo, eu vou voltar, volte aí no Instagram. Sempre na hora do apelo começa a acabar o Instagram. Você que está afastado, volte hoje. Você que não conhece a Jesus, nunca foi crente, nunca aceitou a Jesus, hoje, volta para Jesus.
você vai entregar a tua vida para Jesus agora. Terceiro, você que é crente e tem uma vida dissoluta, e tem uma vida de pecado, hoje é noite para você se arrepender. Hoje é noite para você se arrepender. E você é para voltar agora. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Hoje é para você voltar agora. Então, se você tem uma vida de pecado, você vai voltar para Jesus agora. Se você diz que é crente, tem até cargo na igreja, mas você sente que você está em pecado, você vai voltar para Jesus agora. Então, você que está afastado, coloca a mão no teu coração. Você que precisa se arrepender desse pecado que você sabe, coloca a mão no teu coração. E você que não conhece a Jesus, você nunca conheceu a Jesus, coloca a mão no teu coração e nós vamos estar orando. E eu quero que você repita essas palavras comigo e diga assim: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus. Não vai embora sem a bênção apostólica, amém? Diga: Senhor Jesus. Fala bem alto. Eu entrego a minha vida para Ti. Eu confesso o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, escreve o nome dessas pessoas no livro da vida, para que elas tenham parte contigo, em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração, você que entregou a tua vida para Jesus, você que fez um concerto e você que aceitou a Jesus, anote meu WhatsApp aí, 11 95245 1748. Os nossos diáconos já estão colocando aí meu telefone. Anota aí, manda: pastor, eu aceitei a Jesus. Pastor, eu voltei para Jesus. Pastor, eu entreguei minha vida para Jesus. Pastor, eu estava em pecado, eu me reconciliei. Manda um WhatsApp e eu vou estar cuidando de você aí, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora não saia daí, pega na mão que está do seu lado aí, nós vamos começar a clamar. Amém? Nós vamos entrar em guerra agora. Antes de acabar essa live, nós vamos entrar em guerra. E você que aceitou a Jesus, anote meu WhatsApp, manda uma mensagem e eu vou estar cuidando de você. Amém? Vamos entrar em guerra. Eu peço que os oficiais já comecem a interceder. Espírito Santo de Deus, Pai. Pai, Espírito Santo, nós, aonde tiver uma opressão maligna, como nós aprendemos que Satanás, ele traz opressão. Se nessa casa tem uma opressão, se nessa vida tem uma opressão agora, em nome de Jesus, toda a opressão caia por terra agora. Opressão maligna, nós te expulsamos agora pela autoridade do Espírito Santo. Opressão demoníaca, sai agora. Nós te repreendemos agora a opressão maligna, em nome de Jesus. Onde tiver uma pessoa possessa com espírito maligno, onde tiver uma pessoa que deu legalidade, nesse momento está possessa, que a vida dela não anda, a vida ela não consegue ser feliz, a vida dela anda atrasada, em nome de Jesus nós expulsamos toda legião maligna, todo espírito de demônio, pega tudo que é teu agora, sai agora em nome de Jesus. Todos os principados, toda a potestade agora, nós expulsamos agora toda legião maligna, todo espírito das trevas, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nome de Jesus, aonde tiver agora algo que foi feito, algo que foi colocado, nós expulsamos agora pela autoridade do nome de Jesus. Pela autoridade, nós usamos a nossa autoridade agora e repreendemos agora espírito das trevas, espírito maligno agora, em nome de Jesus, sai para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Amém? Usa autoridade. Quarta-feira que vem nós continuamos o terceiro dia de batalha. Não perca essa batalha espiritual, que Deus está te dando armas espirituais para você vencer. Amém? Se essa palavra foi edificante para você, compartilha ela, manda ela. Daqui a pouco o nosso diácono Jonas vai colocar no YouTube, você manda. Só que Deus vai te dar autoridade. Amém? Fica firme. Você que está me assistindo, fica firme. Amém? Não vai embora que eu vou dar a bênção apostólica. Amém? Você que está sem igreja, você é crente, mas está sem igreja, e você é daqui do estado de São Paulo, ou você é do outro estado e quer fazer o discipulado, adicione o meu WhatsApp e nós vamos estar colocando você para fazer o discipulado das doutrinas básicas da nossa igreja. Amém? Amanhã é o último dia do sorteio, você vai lá,
no Instagram, somente no Instagram. Compartilha, marca 3 amigos que eu vou estar sorteando, mandando para todo o Brasil aí para você. Amém? Glória a Deus. Que Deus use a sua vida. Domingo nós teremos um culto aí da família, um culto abençoado. A gente não teve bate-papo ontem porque deu um problema, mas presta atenção. Segunda-feira nós teremos bate-papo com um dos maiores teólogos inclusivos, que já tem vários livros sobre teologia inclusiva. É o professor e pastor Alexandre Feitosa. Ele estará fazendo esse bate-papo sobre teologia. Você que tem dúvida se Deus te aceita, aqueles versículos que usa para condenar, qualquer dúvida sobre a teologia inclusiva, ele vai estar aqui tirando. Ele tem livros, ele é especialista nessa área. Então ele vai estar fazendo um bate-papo na segunda-feira às 20 horas. É muito bom, você que é crente, você que tem dúvida, né, sobre a questão o que a Bíblia diz sobre a homossexualidade. Então esse teólogo vai estar aí batendo papo. Ele é lá de Brasília, ele vai estar batendo esse papo com a gente em nome de Jesus. Amém? Amo a todos, muito obrigado a cada um que ficou. Seja abençoado por Deus, seja transformado, sabe? Usa autoridade, pessoal. Ore. Pessoal, só o último recado. A gente vai começar agora a campanha do leite, né? A gente vai abrir uma vaquinha virtual e nós vamos arrecadar leite para um abrigo de idosos e um abrigo de crianças. E nós vamos estar aí arrecadando leites. Então a gente vai estar colocando nas redes sociais aí, você para estar contribuindo aí, que nós vamos fazer essa ação social. Amém? Deus abençoe todos os meus presbíteros, diáconos, oficiais, voluntários, em nome de Jesus. Faça assim com a sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. A noiva do Cordeiro diz amém. Faça assim com a sua mão, diga: essa semana, diga bem alto, essa semana eu viverei as promessas de Deus na minha vida. Aonde eu colocar as minhas mãos será abençoado, aonde eu pisar a planta dos meus pés será terra bendita, porque 2020 é ano de reconstrução, é ano de Neemias. Vai debaixo dessa palavra e seja edificado por Deus. Amo vocês aí em nome de Jesus. Amém?